E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente de um vencedor. É isso A aí. gente tem aqui uma entrevista pós-jogo, sensacional com o técnico Pepa, com o Time, vamos chamá-los de Esporte Clube Recife, tá naquela briga, né? Isso. Para subir de divisão e, cara, acabou de vencer um jogo crucial contra a Ponte Preta. Uma vitória em que vale ouro, pelo visto. É. E essa entrevista do Pepa é ouro pra gente, né? É. Uma chance de ouro pra gente entender como ele comanda os seus jogadores. É. Como ele lida com a pressão. Né? E o que dessa vitória significa pra última, a decisiva, a partida do campeonato. É isso aí. E o que me chamou atenção logo de cara, assim que eu comecei a ler essa aí, entrevista, foi a ênfase do Pepa no Cabeça Fria, sabe? Ele fala muito disso. Que o jogo foi intenso, foi pegado. Claro. Mas o time se manteve focado, controlando as emoções, né? Não é só sobre manter a calma, né? Não. É sobre ter espaço mental para pensar taticamente. Sim. Mesmo com o jogo pegando fogo, sabe? Para você evitar erros, né? Sim, Por agir na emoção. exato. Aí você coloca tudo a perder. É verdade. Essa frieza mental, essa capacidade de não se deixar levar pelo calor do momento, né? É um fator crucial no esporte. Sim. A psicologia do atleta, sabe, controlar a ansiedade pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Total. E o Pepa coloca isso muito bem, né? Sim. Ele destaca que a Ponte Preta estava nervosa, É. enquanto o time dele manteve a compostura. E me parece que essa cabeça fria foi fundamental para a estratégia do time, né? O Pepa comentou como eles superaram a estratégia inicial da Ponte Preta, que era, tipo, bem agressiva. Sim, a Ponte Preta começou com jogo direto, Aham. buscando o ataque rapidamente, sabe? Certo. Eles tentaram sobrecarregar o lado esquerdo do ataque deles, Certo. que era o lado direito da defesa do Recife, né? Uhum. Tentando criar uma superioridade numérica por ali. É. Uma tática clássica, né? Buscando explorar as laterais, É. forçando o erro. É. E quem sabe, né? Consegue um cruzamento pela área. E aí entra a inteligência tática do time do Pepa, né? Com certeza. Eles souberam se adaptar a essa pressão inicial, né? Encontrar os espaços, ditar o ritmo do jogo. Em vez de se afobarem, né? Eles conseguiram ter calma pra tocar a bola. Uhum. Girar o jogo e furar o bloqueio da ponte. É. O Pepe elogiou, inclusive, a inteligência dos jogadores. Uhum. Como eles conseguiram, com calma e técnica, abrir o placar. Ele mesmo disse, né? É. Que aquele primeiro gol foi crucial para a sequência do jogo. Sim, sim. Mas me diga, o que te chamou a atenção, assim, da maneira como o Pepa descreveu essa virada de jogo? Olha, eu achei muito interessante como o Pepa destacou a capacidade do time de se adaptar taticamente, mas sem perder a disciplina. E aí a gente chega naquele momento que mudou tudo, né? É, A expulsão de um jogador da Ponte Preta. pois é. Um lance polêmico, com certeza. Hum. Mas que o Pepa reconheceu como justo, né? Uhum. E mesmo com um jogador a mais, o time do Recife não perdeu a cabeça. Continuou focado na estratégia, É. sem se deixar levar pela vantagem numérica. Isso demonstra maturidade, Sim. inteligência em campo, características de um time que sabe o que quer. Eles não caíram na armadilha, né? Mantiveram cabeça fria. Yeah. E por falar em jogadores que se destacaram, o Pepa falou bastante do Lucas Lima. É. E tem um detalhe curioso, né? Como o contrato dele tá acabando e essa pode ter sido a última partida dele pelo time. É mesmo. Me deixou curioso para saber como o Pepa lidou com essa situação, né? Uhum. Com essa incerteza operando no ar. É mesmo. E apesar dessa incerteza toda sobre o futuro, né? A Lucas Lima teve uma atuação decisiva, Sim. participando de vários lances importantes. O Pepa descreveu ele como um jogador inteligente, com grande capacidade de decisão e que faz a diferença no ataque. Mas me intriga esse elogio todo em meio à indefinição contratual. Será que é uma mensagem sutil para a diretoria, mostrando o valor do Lucas? Interessante essa sua leitura. Mas, apesar de destacar individualidades, o Pepa fez questão de ressaltar o esforço coletivo, né? A importância do time como um todo. Sim, sim. Só que me parece que ele focou bastante nesse ponto, né? Será que ele estava tentando mandar algum recado, disfarçar algum problema interno? Essa repetição toda me deixou com a pulga atrás da orelha. Ah, Pode ok. ser que esteja tentando reforçar a união do grupo, né? Mostrar que estão todos juntos, remando para o mesmo lado, especialmente num momento decisivo como esse. Faz sentido. E falando em união, esse espírito de equipe vai ser fundamental
para a última partida da temporada, né? O jogo que vai decidir o acesso do Sport Clube Recife. Com certeza. E a gente já volta para falar mais sobre essa decisão. Isso. E como o Pepa pretende preparar o time para essa batalha final? Isso aí. E estamos de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive na mente do técnico Pepa. Pois é, e antes da pausa a gente estava analisando esse discurso do Pepa, né? Que coloca muita ênfase no trabalho em equipe, no coletivo. Sim. Me deixou encucada essa insistência toda. É verdade. E ele reforça essa ideia o tempo todo, né? Dizendo que o sucesso do Sport Clube Recife se deve ao esforço de todos, à união do grupo. Mas em vez de simplesmente repetir essa ideia, ele dá exemplos concretos, né? Sim. Ele menciona, por exemplo, que os gols e as assistências estão bem distribuídos entre os jogadores. Sim. Isso mostra que o time não depende apenas de um ou dois craques, mas da contribuição de todos, né? Mas será que essa distribuição é tão equilibrada assim? Boa pergunta. Ou será que ele está tentando mascarar alguma dependência de um jogador específico? As estatísticas do campeonato podem nos dar uma resposta mais precisa sobre isso. Se a gente comparar os números, a gente pode ver se essa distribuição é realmente homogênea. Ou se existem jogadores que se destacam mais. Mas, voltando à questão da ênfase no coletivo, o Pepa também fala de jogadores que, mesmo sem aparecer tanto na estatística, né, tem um papel fundamental na equipe. É verdade, ele cita o Coutinho como exemplo. Isso. Mesmo lesionado, o cara queria estar em campo, queria ajudar o time de alguma forma. Essa atitude demonstra um comprometimento incrível com o grupo, né? Com certeza, e o Pepa valoriza muito isso. Ele reconhece o esforço de cada um, a dedicação individual em prol do coletivo. Isso, sem dúvida, cria um ambiente positivo, de confiança e respeito mútuo. Só que, mesmo com esse clima positivo, me parece que tem algo por trás dessa insistência no discurso do time. A gente já especulou sobre isso, mas ainda não chegamos a uma conclusão, né? Talvez a gente precise de mais informações, de mais contexto, para entender completamente o que se passa nos bastidores do Sport Clube Recife. Mas, mudando um pouco de assunto, o Pepa também falou sobre a importância do último jogo da temporada, a decisão do acesso. E ele deixou bem claro que a equipe vai lutar com todas as forças para conquistar essa vaga. Ele sabe da importância desse jogo, da expectativa da torcida. Claro. E tá passando essa mensagem de garra e de determinação para os jogadores. E ele foi além, né? Ele praticamente implorou para a torcida lotar o estádio, para que crie uma atmosfera vibrante que impulsione o time rumo à vitória. Ele sabe que a torcida pode ser o 12 jogador em campo. Com certeza. A energia, o calor humano, o incentivo constante. Tudo isso pode dar um gás extra para os jogadores, especialmente num jogo decisivo como esse. Mas será que só a torcida basta para garantir o acesso? O Pepa mencionou alguma estratégia específica para esse jogo? Ou ele vai apostar na mesma fórmula que deu certo até agora? Ele não deu muitos detalhes sobre a estratégia, mas destacou a importância de manter o foco à disciplina tática. E claro, a cabeça fria. Mas ele também mencionou a necessidade de se adaptar ao adversário, de estudar os pontos fortes e fracos do time rival. Ou seja, ele não vai se prender a um único esquema. Vai buscar soluções para surpreender o adversário e explorar as oportunidades que surgirem durante o jogo. Exatamente. E essa flexibilidade tática, essa capacidade de adaptação é fundamental no futebol moderno. Os times precisam ser capazes de ler o jogo. Sim. De mudar de estratégia quando necessário para alcançar o resultado desejado. E falando em adaptação, como você acha que o Pepa vai lidar com a pressão da decisão? Ele demonstrou tranquilidade na entrevista. Mas a gente sabe que na hora do vamos ver a emoção pode tomar conta. A gente já viu muitos técnicos experientes perderem a cabeça em momentos decisivos. Mas, pelo que a gente observou nessa entrevista, o Pepa parece ter um bom controle emocional. Sim. Ele se mantém calmo, focado. Mesmo quando fala de assuntos delicados como a situação contratual do Lucas Lima. É verdade. E essa tranquilidade, essa cabeça fria. Pode ser um diferencial para o Sport Clube Recife. Em um jogo tenso, com tanta coisa em jogo, a capacidade de manter o equilíbrio emocional pode ser a chave para a vitória. E a gente vai ter que esperar até o apito final para saber se o Pepa e seu time vão conseguir manter a cabeça no lugar e conquistar o tão sonhado acesso. Verdade. E por falar em cabeça fria, vamos fazer uma pausa para respirar fundo e voltar com a última parte do nosso mergulho, analisando as últimas declarações do Pepa. Isso. E o que esperar dessa grande final.
É esse. E voltamos para o último round do nosso Deep Dive. A gente passou esse episódio desvendando a mente do técnico Pepa e, confesso, cada frase dele mais perguntas aparecem. É verdade. O Pepa é um daqueles técnicos que falam pouco. Mas quando falam, solta umas frases de efeito, né? Que a gente fica pensando. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa entrevista foi a forma como ele lidou com a questão da liderança. Sim, lembra como ele sempre voltava à importância do coletivo, do trabalho em equipe, mas ao mesmo tempo ele reconhecia o talento individual de jogadores como o Lucas Lima. Exato, e essa é a grande sacada do Pepa, na minha opinião. Ele consegue criar um ambiente onde o individual e o coletivo se complementam, né? Ele valoriza cada jogador, reconhece as habilidades, mas deixa claro que o sucesso só vem através do esforço conjunto. É como se ele dissesse, olha, cada um de vocês é importante e tem um papel fundamental nesse time, mas sozinhos não vamos a lugar nenhum, precisamos estar juntos, unidos, para alcançar o nosso objetivo. Perfeito. E essa mensagem, essa filosofia de trabalho, fica evidente em vários momentos da entrevista. Ele fala da distribuição dos gols, das assistências, do comprometimento de todos os jogadores, mesmo aqueles que não estão em campo. E essa união, essa força do grupo vai ser fundamental para a grande final, né? O Pepa deixou claro que o time vai precisar de toda a energia positiva da torcida para superar esse último desafio. Com certeza, a torcida pode ser um fator determinante em um jogo como esse. Aquele grito de incentivo, aquela vibração nas arquibancadas. Pode dar um gás extra para os jogadores, especialmente nos momentos mais difíceis. Mas se você, como técnico experiente, acredita que o Pepa já tem uma estratégia definida para essa final, ou ele vai esperar para ver como o adversário se comporta em campo? Olha, pelo que eu conheço do Pepa, ele é um técnico estudioso, que gosta de analisar o adversário antes de definir a estratégia, mas ele também é um cara que sabe se adaptar às circunstâncias do jogo, que não tem medo de mudar o plano se necessário. Ou seja, ele vai usar toda a sua inteligência tática, a sua experiência, para encontrar a melhor forma de neutralizar o adversário e levar o Sport Clube Recife à vitória. E, claro, contar com a força do seu time e da sua torcida. Exatamente. E a gente fica aqui na torcida para que o Pepa e o Sport Clube Recife conquistem esse acesso. Que eles consigam transformar esse sonho em realidade. E que essa história inspire a todos nós a buscar nossos objetivos com a mesma paixão, disciplina e trabalho em equipe que vimos no Sport Clube Recife. E que a gente nunca se esqueça da importância da cabeça fria para tomar as melhores decisões, dentro e fora de campo. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa análise da entrevista do Pepa. E que tenham aprendido um pouco mais sobre a mente de um vencedor. Sobre a importância da liderança, da estratégia e do trabalho em equipe. Até a próxima, pessoal!